A gente começa a semana então assim, desse jeito, com a nossa live Despertar, a nossa live da manhã. E hoje a gente trouxe um assunto muito importante pra gente, que é falar sobre padrão. Qual o seu padrão de emagrecimento? Sejam todos bem-vindos aqui para a gente começar uma semana com foco na gente, com foco no emagrecimento, com foco na mudança de comportamento, na nossa mudança de pensamento com relação ao emagrecimento. Esta é a proposta dessa live de hoje. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, comenta aqui que é novo para eu conhecer você. E para quem já está sempre todas as segundas aqui comigo, comenta também para a gente ir interagindo e criando uma comunidade cada vez mais ativa que participa aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. Eu mais ou menos há uns 15 anos atrás, por aí. Eu tinha uma vida muito agitada, muito corrida. Então, meu padrão de comportamento era ser extremamente estressada, extremamente. Eu trabalhava muito, eu corria muito, e a criação das minhas filhas sempre foi em torno disso, de muito estresse, muita correria. E certa vez teria uma apresentação na escola das minhas filhas, e uma delas, a Meire, ela iria fazer uma apresentação de onde ela iria usar uma roupa do Japão. Eu não lembro bem o nome da personagem, mas ela tinha que usar um cabelo amarrado, um coque e um palito desses de japonesa, sabe? No coque. E aí, o que acontecia? Como eu tinha aquele padrão de deixar tudo para depois, e eu venho trabalhando nisso até hoje, eu sempre deixava para depois. E naquele dia, eu fiz a mesma coisa. Eu arrumei a roupa, eu fiz as coisas que tinha que fazer antes, mas teve o palito que eu deixei para comprar na última hora, porque era um padrão meu. Eu sempre deixava para a última hora. E eu sofro com isso até hoje, porque eu acabo deixando as coisas importantes para a última hora. Então, nem sempre isso funciona. A maioria das vezes não funciona. E naquele dia, a Meires treinou, ela fez aula durante o mês inteiro, se preparou, a gente comprou a roupa que precisava, enfim. O dia foi todo, a semana, o mês foi todo voltado para essa apresentação. Mas como o meu padrão era sempre deixar algo para o finalzinho, algo para o último dia, para a última hora, para eu gerar aquela correria, que era algo que eu criava e não prestava atenção nisso, foi o que eu fiz. Eu saí de casa atrasada para passar no lugar ainda para comprar esse palito, para chegar lá e colocar no cabelo dela ainda, para ela apresentar. O que aconteceu? A gente comprou o palito e quando a gente chegou no colégio, naquela correria, eu deixei o carro e ela desceu correndo e foi. Quando ela chegou na frente do palco, as crianças todas já estavam prontas para apresentar. Ela fez uma carinha de angústia, né, de estresse, de angústia, subiu correndo e foi lá e tomou o lugar dela para a apresentação. E eu fiquei de pé assistindo com meu coração acelerado e com muita tristeza, sabe? Por eu ter feito aquilo com ela, porque foi minha culpa. E aí quando eu olhei para as meninas todas paradinhas para a apresentação, a Meire era a única que não estava com palito na cabeça. Gente, aquilo para mim foi terrível. E só me comprovou que eu tinha um padrão. Só que naquela época eu tinha dificuldade de entender o que acontecia comigo, porque eu criava aquilo. Só que depois, no momento, eu fazia o quê? Eu colocava a culpa nos outros. Ah, eu me atraso por culpa dos outros, por causa do trabalho. Mas na verdade não. Na verdade era o meu padrão de comportamento. E por que eu digo para vocês que eu sofro até hoje com isso? Porque como era algo muito enraizado, toda hora ainda acontece algumas coisas desse tipo, então eu tenho que estar sempre trabalhando para não deixar isso acontecer comigo. E o mesmo acontece com você. Pode parar para avaliar, você tem um padrão de comportamento, então tem dias que você se comporta de algumas maneiras que não é como você gosta, como você gostaria que acontecesse. Mas como você já está tão habituada, tão acostumada a agir daquela forma, o caminho está pronto, você acaba fazendo e depois você acaba se arrependendo por ter feito. Então, o nosso primeiro passo aqui nessa segunda-feira de manhã é se a gente quer entender como funciona o nosso padrão de emagrecimento, nós vamos precisar avaliar como que funciona o nosso padrão de comportamento. Porque você pode notar, assim como eu deixava tudo para a última hora e depois corria, me arrependia, mais ou menos acontece isso com você também.
com relação ao emagrecimento, com relação ao quando você come. Você acaba fazendo do mesmo jeito. Quem aí exagerou no final de semana, com certeza é padrão. Com certeza você acaba fazendo isso todo final de semana. Mesmo que você diga que não, esse final de semana eu vou fazer diferente. Mas como você está habituada a correr esse caminho, você vai fazer igual. Então, por isso que eu comecei essa live de hoje contando para você essa história. Uma história que gerou uma tristeza, eu diria até um trauma em mim como mãe. Mas vocês imaginem o trauma que isso deve ter gerado na cabeça da menina, da minha filha. Até hoje ela é assim. Ela corre, ela acaba repetindo o meu erro. Como assim, Rose, repetindo o teu erro? É que a gente ensina por exemplo. E eu acabei ensinando isso para as minhas filhas. Então, tá na hora de a gente reconhecer. Tá na hora de a gente pensar, puxa vida, essa minha atitude, essa minha ação, esse meu padrão de comportamento não tá dando o resultado que eu quero para minha vida. Eu demorei muito tempo para entender isso. Se eu tivesse entendido isso antes, eu teria mudado muitas coisas antes. Só que, infelizmente, eu não tive essa clareza, essa visão. E é isso que eu queria trazer aqui para você hoje. Para você começar a sua semana, a sua segunda-feira, avaliando como que está o teu comportamento, qual tem sido o teu padrão de comportamento. Porque o teu padrão de comportamento reflete no teu emagrecimento. Porque você acaba também repetindo as mesmas coisas, seguindo os mesmos passos. Então é preciso reconhecer. E aí é duro, gente, porque você olhar para você e pensar, puxa vida, eu faço isso sempre do mesmo jeito e vendo que está errado, isso dói um pouquinho. Eu entendo que dói, porque dói em mim também. Mas você não vai mudar algo que você já está bem, que você está tranquila, que... Não, você só vai mudar aquilo que te incomoda. Então você precisa parar e reconhecer. Eu tenho feito isso sempre, repetidamente. Todas as semanas eu começo segunda muito bem e depois eu acabo perdendo o meu ritmo e volto a repetir tudo de novo, o mesmo padrão. E aí a gente vai falar como fazer para mudar isso, porque dá para mudar, dá para fazer diferente. Rose, mas tu me falou que tu começou isso há 15 anos e tu não conseguiu mudar ainda totalmente. Pois é, aí é que está o grande segredo. Eu preciso reconhecer as minhas falhas para poder mudar. E será que eu tenho reconhecido totalmente a minha falha? Ou às vezes eu faço de conta que está tudo bem. Porque muitas vezes a gente faz de conta que está tudo bem. Porque mudar dá trabalho, mudar às vezes dói um pouquinho. E aí a gente não quer isso. Então eu queria que você parasse nesse momento e perguntasse para você, qual é o seu modelo? Qual é o seu padrão? Como você tem se comportado na sua vida? Com relação ao emagrecimento, com relação à sua vida pessoal, com relação a você. Qual tem sido o seu padrão? Dá uma avaliadinha aí. Quem quiser comentar aqui, bem-vindos todos vocês, né? Tem a Bia que já comentou, bom dia, Bia. A Joelma, a Jussi, a Cláudia, a Juliana. Meninas, bem-vindas todas vocês aqui. Comentem aqui se você está vindo aqui pela primeira vez, se você me assiste sempre, se você tem dúvida e comenta aí comigo. Você reconhece que tem um padrão que tem incomodado você? Você reconhece que tem algumas coisas que você tem repetido sempre e acaba sempre levando você a engordar um pouquinho mais, ou às vezes desistir de um sonho seu? Comenta aí para eu saber, para eu conhecer melhor vocês. Quem está assistindo no gravado também, que vão assistir depois, faça o mesmo, comenta para eu conhecer você, para a gente formar essa comunidade de mulheres que querem transformar suas vidas, porque a gente vai muito além do emagrecimento aqui. A gente mexe um pouquinho aí nas emoções também, e isso ajuda no nosso processo de crescimento, de emagrecimento. Tem muitas pessoas que pensam assim, ó, eu faço tudo certo a semana toda e aí quando chega no final de semana eu boto tudo a perder. E não só pensam assim, a gente faz assim. A gente começa a segunda-feira naquele gás, né? Tudo certinho, tudo bonitinho, se alimenta bem. E quando vai chegando no final da semana, a gente já começa a repetir aquele padrão de que no final de semana a gente pode largar tudo de mão. Gente, aqui eu queria dar um alerta muito grande para você. O seu corpo, as suas células, elas não sabem se é segunda ou se é domingo, ou se é sábado. Para o seu corpo, para o funcionamento do seu corpo, os dias são todos iguais. Então, essa questão de final de semana é só no nosso padrão de comportamento que existe. A gente criou um padrão. Ontem ainda a gente estava voltando da praia e estava vindo uma fila e eu ainda comentei com o Jaci sobre isso. As pessoas têm um padrão. Sexta-feira todo mundo vai e domingo à noite todo mundo volta. Ou seja, isso se repete todas as semanas. E quando a gente para pensar no emagrecimento, a gente também faz isso.
A gente começa a semana pensando em fazer tudo muito legal, tudo muito certo, mas já com a intenção de no final de semana voltar a fazer tudo aquilo que a gente faz todo final de semana. Exagera, come demais, não faz atividade física. Percebe? Então a gente não muda completamente o nosso padrão de pensamento. É o contrário, a gente já começa com essa intenção de que vai largar tudo de mão no final de semana. Então, quem sabe a gente começa hoje, na segunda-feira, já com um pensamento diferente. Hoje eu vou falar de uma regra que eu tinha comentado com vocês semana passada e que eu acabei não falando. E essa regra vai ajudar a gente a mudar o nosso final de semana. Vai ajudar a gente a mudar o nosso pensamento com relação a emagrecer, com relação a manter o peso e até com relação a viver melhor, mais feliz, mais saudável de verdade. Vou contar para vocês já já, tá bom? Então é o seguinte, tem pessoas que dizem assim, ó, eu vou fazer atividade física agora todo dia. Quem nunca aqui fez uma matrícula numa academia, pagou por 6 meses, por um ano? Porque na hora que você decide que você vai fazer, aquilo é tão forte na sua mente que você acredita de verdade que aquilo vai ser real. Só que o que acontece, gente? Você vai lá, você paga o plano, você faz a matrícula e aí, no outro dia, você volta ao pensamento padrão. Aquele pensamento de que é difícil, de que eu não tenho tempo, de que... Percebe? E aí o que acontece? Você larga de mão. E aí você não consegue se manter fazendo aquilo. Por quê? Porque foi algo que você só fez naquele momento porque você estava empolgada, porque você estava animada e porque você acreditava que poderia mudar. Então você percebe que você não consegue mudar um padrão de pensamento simplesmente fazendo uma matrícula, simplesmente pagando a mensalidade. Para você mudar esse padrão de pensamento, esse padrão de fazer atividade física, você precisa mudar o caminho. Como assim, Rose? Dentro da nossa mente, a gente tem a gente chama isso de caminho mesmo, são feitos sinapses. Como assim? É que você acaba sempre pensando de um jeito, que liga no outro jeito e que forma um caminho. Mais ou menos eu gosto de explicar assim, ó. Imagina você quando você caminha num lugar que tem grama. Você pode perceber, tem um gramado e você tem um lugar que você vai para casa de alguém por aquele caminho, aquele trilho. O que acontece? Onde você está sempre passando, limpa o caminho, não cria mato. Fica prontinho o caminho, então fica fácil de você passar ali. E do lado cria aquele mato grande, não é assim que funciona? Na nossa cabeça é mais ou menos isso que acontece também. Aquele caminho que você faz todos os dias, ele está fácil, ele está limpo. Então, para o nosso cérebro é muito mais fácil trilhar um caminho conhecido do que abrir um caminho novo. Imagina você sair para caminhar e ter que passar no meio de uma mata fechada. Vai ficar difícil, talvez você tenha que levar até um facão para limpar, para abrir o caminho. É mais ou menos assim na nossa mente, no nosso cérebro. Como assim, Rose? É que você criar um hábito novo vai precisar abrir o caminho. E se você trilhar esse caminho várias vezes, fica fácil. Fica limpo, fica fácil. Sempre que você quiser fazer, está pronto. Então, gente, chegamos no nosso ponto aqui do comportamento. Você volta sempre para o mesmo comportamento porque o caminho está limpo. Faz sentido isso para vocês? O caminho está pronto, então é mais fácil você comer daquele jeito, você fazer daquele jeito, porque está pronto. Agora, quando você pensa em criar um novo caminho, fazer de uma maneira diferente, vai ficar um pouquinho difícil no início. Mas eu garanto para você, é possível, e se você conseguir trilhar um caminho, criar um caminho saudável, um caminho que te leve para o teu emagrecimento, para a tua vida mais feliz, depois é só trilhar. Vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil. Só que como que a gente vai fazer isso? Eu sei que muitas de vocês aqui que estão me assistindo, lá em dezembro, no mês passado, né? Nós já estamos em fevereiro agora. Então, lá em dezembro, vocês prometeram que seria diferente esse ano. Muitas pessoas, quando chega no mês de dezembro, promete, não, o ano que vem, em janeiro, eu vou começar a fazer diferente, vai ser tudo diferente, eu vou fazer melhor, eu vou emagrecer. E aí, gente, o que aconteceu? Janeiro terminou. E muitas pessoas nem deu o primeiro passo. Nem começou ainda. E muitas pessoas que já estavam no caminho já pensaram em desistir também. Por quê? Porque esse caminho não está definido. O seu padrão de desistir acaba sempre voltando. Porque muitas pessoas não emagrecem, não chegam
no seu ponto que querem, justamente porque elas estão acostumadas a desistir, elas criaram esse padrão de desistência. E você? Qual é o seu padrão? Qual tem sido o seu padrão de vida? Você tem seguido firme no seu objetivo, naquilo que você quer? Ou você acaba repetindo sempre o mesmo padrão? Você sempre volta e desiste, depois começa de novo, e depois começa de novo, e fica nesse ciclo vicioso, né? De começar e desistir, começar e desistir. Está na hora de a gente começar e não desistir mais. Eu quero te convidar a fazer isso. Porque a gente acaba sempre repetindo aquilo que é mais fácil. Mas eu garanto para você, é muito mais fácil você criar uma vida saudável, fazer um caminho bem feito, que depois vai ficar muito mais fácil circular nesse caminho, do que você ficar repetindo esses ciclos que você tem repetido de começar e desistir, tá? E eu quero te convidar para ficar aqui comigo até o final, porque eu vou te contar como que nós vamos fazer isso. Combinado? Depois eu vou responder algumas perguntas também e isso vai ajudar bastante. Tem um convite especial também para fazer. Hoje vai acontecer muita coisa boa aqui com a gente. Eu sei que muitas vezes você diz assim, ó, eu acho que eu não consigo emagrecer porque me falta vontade. Eu tenho pouca força de vontade. E eu tô vindo aqui hoje para dizer para vocês que não falta força de vontade para você. Você tem vontade, você tem força de vontade. A grande questão é que você não está sabendo usar a sua força para colocar a sua vontade em prática. E é por isso que você não conseguiu chegar onde você quer ainda, é por isso que você não emagreceu tanto que você quer emagrecer. E por isso que você às vezes cria uma dificuldade tão grande nesse processo. E eu estou aqui justamente para te ajudar nesse processo, para te ajudar a criar esse novo caminho mais fácil, tá bom? Então, para a gente criar esse novo caminho de comportamento, você não pode estar sempre querendo emagrecer. Como assim, Rose? Gente, se você sempre está sempre querendo emagrecer, é porque você não está conseguindo emagrecer. Olha só que registro que está fazendo na nossa memória. Toda vez que eu digo que eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu estou reforçando um caminho no meu cérebro de que eu estou sempre acima do peso. Faz sentido isso para vocês? Então a gente vai ter que parar de pensar assim, parar de repetir isso e começar a criar uma nova visão, então. Se eu não quero emagrecer, eu vou emagrecer, eu já tenho que começar pensando como se eu já estivesse magra. Ai, meu Deus, que confuso que ficou agora. Não, gente, é muito simples. O nosso cérebro, ele entende aquilo que você manda para ele, aquilo que você registra lá. A gente tem programação desde a infância no nosso cérebro, desde antes de nascer até, né? Então a gente tem muitos registros na nossa mente, na nossa memória, que acabam fazendo a gente criar esses padrões de comportamento. Então, para a gente mudar esse padrão, a gente precisa mudar o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir. Então é muito importante que a gente reconheça, então, que a gente não vai querer ficar emagrecendo a vida toda. Porque imagina você ficar emagrecendo para o resto da vida. Isso quer dizer que você vai estar sempre acima do peso. Então a gente precisa emagrecer uma vez só. A gente precisa criar esse padrão de pensamento. A partir de agora eu vou ser magra, eu sou magra. E aí eu vou me comportar como tal. Eu venho treinando as meninas que eu atendo, as poderosas, assim que eu chamo elas, para pensar desse jeito. Porque se você começar a pensar que você já é magra, que você já é feliz, que você já é saudável, você muda de nível. Você para de reclamar daquilo que você ainda não tem. Porque você sabe que é só uma questão de tempo, é só uma questão de você trilhar o caminho, de você construir essa estrada. E aí aquele caminho que eu falei para vocês ainda há pouco, que cria na sua mente um caminho de terra, você pode ir concretando ele. Você coloca asfalto e aí fica um caminho firme, seguro, que você vai saber trilhar com mais segurança. É disso que eu falo quando eu falo para você pensar que você já é magra. É você acreditar que você é de verdade, porque daí as suas ações vão combinar com aquilo que você pensa. Eu sei que isso é tudo muito novo para quem nunca ouviu falar nisso. Para você que está aqui entrando pela primeira vez, que está me assistindo pela primeira vez, talvez você pense, meu Deus, o que é isso que a Rosa está falando? Mas é justamente esse caminho que eu trilhei, de criar uma nova visão sobre emagrecer, de criar uma nova certeza, uma nova realidade, um novo caminho. E é disso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa fazer aqui. E é isso que eu quero ajudar você a fazer. Então, eu preciso te dar o direito de você criar um novo padrão. Você tem esse direito.
só que você não tem usado. Então, gente, eu vou ensinar para vocês essa técnica que eu digo dos 10%. Porque essa técnica é algo muito simples que, se você colocar em prática na sua vida, você vai conseguir emagrecer e comer aquilo que você quer. Porque muita gente que está aqui me assistindo acha que para emagrecer e permanecer magra precisa passar fome, precisa largar de comer tudo aquilo que gosta. Isso não é verdade. A realidade é que para você emagrecer e permanecer magra, você precisa continuar comendo. Você precisa continuar comendo até aquilo que você gosta, porque senão o padrão é o quê? Você desistir, e você vai desistir. Então, a nossa técnica do 10%, que eu queria ensinar na semana passada e eu acabei não tendo tempo hábil para ensinar, eu vou ensinar hoje. Como que funciona? Eu quero que você pense o seguinte: você se alimenta perfeitamente a semana toda, e aí você tira 10% dessas refeições para quê? Para você comer aquilo que você gosta. Como assim 10%? Imagina o seguinte: você faz, vamos supor, 10 refeições perfeitas. 10% de 10 seria uma? Você tira uma refeição para você comer uma coisa que você gosta. Nossa, Rosa, que massa! É isso que eu faço. Todas as semanas eu faço o seguinte: eu me alimento muito bem. Hoje, por exemplo, eu já acordei, já comi o meu ovinho, a minha fruta, já tomei o meu café. Sabe, eu gosto muito de comer ovo de manhã porque eu acho que nutre mais o corpo, me dá mais segurança, mais tranquilidade, eu fico mais saciada. E assim eu faço todos os dias. Só que o que acontece? Durante as semanas pode surgir um convite, no final de semana eu posso querer fazer alguma coisa diferente, como eu fiz esse final de semana. E aí o que eu faço? Eu abro uma exceção. Eu vou lá e como os meus 10% do que eu tiver com vontade. Qualquer coisa, qualquer coisa. Isso me dá uma liberdade, gente, uma tranquilidade para eu poder ser magra. E eu venho fazendo isso há 5 anos. E essa regra, se você começar a usar na tua vida, vai funcionar. Só que agora eu vou te contar um negócio. Acontece muito o contrário. As pessoas usam a regra dos 10% ao contrário. Elas fazem o quê? Eu fazia isso também. Come totalmente errado todos os dias, o dia todo. Lá uma horinha ou outra resolve que hoje eu vou fazer uma dieta. E aí o que a gente faz? A gente come certo 10% do tempo só. A gente se alimenta bem 10% das refeições. Tá percebendo? Aí você inverte. Você não vai ser magra fazendo isso. Muitas pessoas pensam assim: eu vou fazer um dia de restrição e aí acho que vai emagrecer tudo. Isso não funciona, isso você está invertendo a regra. Então, gente, começa hoje. Começa hoje a pensar assim: eu vou incluir essa regra dos 10%. E aí o que você vai fazer? Você vai se alimentar, fazer as 5 refeições diárias, que é o que eu acredito. Muitas pessoas que me seguem vêm me perguntando sobre isso. Eu faço 5 refeições diárias, todas saudáveis, e de vez em quando, 1, 2 vezes por semana, eu abro uma exceção. 1 ou 2 vezes por semana eu como alguma coisa sem culpa, sem problema nenhum. Essa é a regra dos 10%. Aplique na tua vida. Eu tenho certeza que você vai emagrecer. Combinado, então? O que mais que essa regra traz para mim? Eu uso ela também na atividade física. Quem me conhece sabe que eu já fui sedentária, eu já pesei 20 quilos a mais, e eu também usava a regra dos 10% ao contrário. Eu ficava a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro sem fazer nada. E um dia eu ia caminhar. Eu achava que uma caminhada iria emagrecer. E não é isso, a gente sabe que não, né? Então, o que eu trouxe para a minha vida? Eu faço atividade física todos os dias. O que eu faço? Eu caminho, eu corro, eu faço musculação. Hoje. Mas quando eu comecei, eu só caminhava. Só que eu fazia isso todos os dias. Gente, aí vem a regra. Às vezes eu não faço. Lá um dia ou outro eu não faço. Ontem eu não fiz atividade física. Ontem eu não fiz nada. Ontem eu relaxei de verdade, não fiz nada. Isso é mal? Não, isso é bom, porque isso me dá o quê? Liberdade. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu posso ficar 10% do meu tempo sem fazer atividade física e eu não vou engordar por isso. Percebem o padrão? O meu padrão é fazer todos os dias, mas lá uma vez ou outra eu não faço e tá tudo bem. Então traz essa leveza para a sua vida, coloca isso em prática. Só que eu sei que quem me assiste aqui, quando eu falo eu faço atividade física todo dia, sente até dor no coração, porque não está acostumado. O teu padrão é não fazer. Então, quando você pensa em fazer, dói.
fica difícil para você, não é verdade? Mas pensa o seguinte, se você começar a fazer todos os dias, começa com um pouquinho, todos os dias, daqui a pouco você criou um caminho e aí virou padrão e aí fica fácil. Certo? Combinado então? Eu espero que vocês apliquem essa regra dos 10%. Se você tiver alguma dúvida, me chama que eu te ajudo, tá? Mas é importante, funciona para mim e funciona para todo mundo que eu ensino, que eu explico, que eu ajudo no nosso programa de emagrecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Andréia está me perguntando o seguinte, me senti tranquila agora, ontem eu comi 10% do que eu gosto, sobremesa. Show, Andréia! É isso, viu? Essa tranquilidade é que ajuda a gente a emagrecer, porque aquela pressão, aquela angústia, aquele estresse de eu não posso, eu sou proibida, acaba gerando na gente um efeito contrário, acaba gerando um desânimo, né? A gente acaba desistindo. Então, gente, eu vou responder agora todas as perguntas que me encaminharam, mas antes disso eu preciso reforçar para vocês essa questão que eu trouxe hoje, que é o quê? A questão do padrão de comportamento, padrão de emagrecimento. Você tem um padrão, você precisa assumir esse padrão. Olha para a tua vida e percebe se você não acaba sempre repetindo o mesmo do mesmo. Quem chega atrasado sempre chega atrasada. Quem come errado e desiste sempre come errado e desiste. Ou seja, a gente vem repetindo esse comportamento. Como que a gente faz para mudar esse comportamento? A gente reconhece. Depois que você reconhece que você sempre se comporta do mesmo jeito, aí você vai decidir fazer o quê? Criar um jeito para mudar esse comportamento que está fazendo mal para você. Você vai fazer o quê? Vai criar um novo caminho. Mas você já tem que pensar que vai começar um novo caminho sabendo que vai ter dificuldade. Porque se você mentir para você, vai ser fácil, vai ser tranquilo, você vai desistir na primeira dificuldade. Então você começa pensando assim, eu vou fazer esse caminho sabendo que vai ter dificuldade. Aí você começa a trilhar o caminho, tá? Depois que você começar a trilhar o caminho, você vai fazer isso tantas vezes que o caminho vai ficar fácil. E aí você vai fazendo cada vez melhor e você vai concretar o caminho. Pode parecer um pouco difícil agora no momento para você, mas eu sei que se você começar fazendo um pouquinho hoje, você já vai começar a entender melhor do que eu estou falando. Porque vai começar a clarear na sua vida, vai começar a parecer fácil. E quando parecer fácil, gente, daí você não para nunca mais. Aí vai ficar tranquila, vai virar um padrão. Então você não vai mais querer emagrecer para sempre. Você vai ser magra. Olha a diferença. É muito melhor você ser magra do que você querer emagrecer. Então é isso que a gente precisa começar a pensar em construir na nossa mente. O pensamento de que você não precisa querer emagrecer o resto da vida, e sim você precisa pensar como magra. Se você pensar como magra, você age como magra. E a boa notícia é que eu tenho como ajudar você. Eu tenho como te ajudar a pensar magra, como magra. Eu tenho como te ajudar a mudar esse padrão de comportamento. Vai acontecer no dia 10, 11, 12 e 13. Serão 4 dias, serão uma semana, agora em fevereiro, tá? Vai começar dia 10 de fevereiro, a Semana do Despertar. A Semana do Despertar vai ser o quê? Eu vou trazer conteúdo por uma semana para ajudar você a mudar esse seu jeito, esse seu padrão de pensamento. E ajudar você a emagrecer de verdade, com técnica. Todos os dias eu vou trazer técnicas, vou trazer ferramentas, vou trazer conteúdo de verdade para te ajudar a emagrecer, para te ajudar a pensar um pouquinho diferente e criar essa verdade sobre o emagrecimento, para você esquecer tudo que você pensou até hoje, tudo que não funcionou e começar a criar um novo padrão. Então vai acontecer agora em fevereiro, 10, 11, 12 e 13, serão 4 dias que eu chamo de Semana do Despertar, onde eu vou te ajudar todos os dias aqui, é online, é gratuito, ou seja, todos os dias nós vamos ter aula aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Na verdade, as aulas vão ser transmitidas direto pelo site, tá? Desculpem quando eu falei Facebook e Instagram. Não, você vai fazer a inscrição aqui. No Facebook e no Instagram você pode fazer a inscrição. Pode fazer, terminando a live aqui, você já pode entrar. O link está na minha bio, no Instagram. E no Facebook vai ficar na live mesmo, tá? Entra no link e faz a inscrição. E aí o que vai acontecer? Eu vou mandar para você um endereço, que vai ser um endereço, um site. Você vai entrar direto lá no dia da aula, nós vamos avisar você. E você vai ter o direito de assistir essas aulas. Serão 4 aulas com muito material, muita ferramenta para te ajudar a emagrecer.
vem participar da Semana do Despertar. Essa pode ser a tua chance de começar a mudar o padrão de comportamento, padrão de emagrecimento. E aí você desperta para o mundo real de ser magra, tá? Fica o meu convite. Gente, eu vou responder então as perguntas que vocês me encaminharam durante a semana, tá? E a primeira perguntinha aqui, até eu abri uma caixa de perguntas, algumas pessoas participaram, quero agradecer vocês que estão participando, que estão fazendo essa comunidade crescer, porque sempre que vocês comentam alguma coisa aqui, sempre que vocês compartilham uma live minha, ou que vocês convidam alguém para participar, o que acontece? Eu me sinto mais forte para continuar aqui ajudando vocês. E uma das meninas que participou ali na caixa, ela fez a seguinte pergunta para mim: Rose, como começar a emagrecer? E, gente, essa pergunta aqui é uma pergunta muito pertinente. Muitas pessoas me perguntam como começar a emagrecer. Primeiro, faz a inscrição para a Semana do Despertar. Porque eu não tenho como ensinar tudo que eu sei sobre emagrecimento que eu aprendi durante 5 anos aqui rapidinho para você numa live. Mas vai lá na Semana do Emagrecer, na Semana do Despertar, que eu vou poder te ajudar, tá? Faz inscrição, primeira coisa. Segunda, participa todos os dias, que aí você vai realmente aprender como fazer isso, tá? Então, como começar é você dar o primeiro passo. Se você quer começar hoje, faz a inscrição então, já vai estar te ajudando, beleza? Vamos para a segunda pergunta aqui. Rose, é possível engordar 2 quilos em um dia? Me pesei de manhã e à noite estava 2 quilos mais gordinha. É possível engordar 2 quilos apenas em um dia? Gente, essa pergunta aqui é uma das coisas que tem tirado você do foco, tem tirado você do emagrecimento. O que acontece quando a gente fica se pesando toda hora? A gente tem esse sentimento que essa minha aluna aqui teve. Se você se pesar agora de manhã, você vai estar com peso. Se você se pesar ao meio-dia, você vai estar com outro peso e à noite com outro peso. Isso é muito particular, depende muito do seu organismo, depende muito do que você come, depende muito da sua vida. E essa dor de ficar se pesando toda hora gera um estresse tremendo e cria um padrão de comportamento muito ruim para você. Então, eu não acho legal e não é possível você engordar 2 quilos em um dia. Porque para você formar 2 quilos de gordura leva um tempo. Não é tudo que você come hoje que se transforma em gordura hoje ou amanhã. Não funciona assim. O teu corpo precisa de um tempo para metabolizar tudo que você come e transformar em gordura. Então, o que acontece? Muitas vezes você incha, muitas vezes você come uma comida muito pesada que daí acaba retendo muito líquido. Tem vários fatores que podem acontecer para dar essa diferença na balança, mas isso não quer dizer que você engordou 2 quilos. Você está mais pesado 2 quilos. É diferente, tá? Então fica tranquila com relação a isso. Não fica se pesando. A minha dica para essa pergunta é: não fica se pesando. Tira um dia por semana para você se pesar, no mesmo dia e no mesmo horário. É importante. Se você se pesa de manhã, sempre se pesa de manhã. Se for à noite, sempre à noite. Isso vai tirar esse peso de você, essa culpa de ficar toda hora se olhando. Uma outra pergunta muito interessante que me mandaram é o seguinte: é possível sentir fraqueza comendo ovos e frutas de manhã? Eu como até uma fatia de pão no café da manhã, mas sempre que eu começo uma dieta eu me sinto fraca, eu tenho que desistir. Quem que já aconteceu isso aí? Muitas pessoas acontece isso. Muitas pessoas vêm comentando comigo: eu começo uma dieta e eu me sinto fraca. Olha só, se a pessoa come tudo isso que ela comentou aqui, pão, ovo e fruta, não existe como ela estar se sentindo fraca. A não ser que tenha um problema de saúde, uma anemia, um problema de saúde mesmo, né? Aí a gente precisa consultar o médico e ver como que anda a sua saúde. Mas tem mais a ver aqui, gente, com a questão do pensamento mesmo, do sentimento. Tem muitas pessoas que criaram um padrão de desistir porque estão fracas. Como assim? É que algum momento da vida fez uma dieta muito restritiva e sentiu fraqueza e desistiu. Criou um registro na memória. Então, todas as vezes que essa pessoa tenta fazer uma nova dieta, começar de novo, emagrecer, lá naquele registro está o quê? Ela se sente fraca. Ela vai emagrecer, ela vai fazer a dieta e vai ficar fraca. E aí o pensamento é o quê? Eu desisto. Então,
Se você pensa desse jeito, se você se sente fraca quando começa uma dieta, para e observa se você está se alimentando bem, se você está fazendo o que precisa ser feito, comendo fruta, verdura, né, a quantidade suficiente, e a fraqueza não está sendo um pouco emocional, porque você já fez isso, já desistiu outra vez. Muitas pessoas têm essa crença, tá, gente? É uma crença limitante que te para de emagrecer. Qual é a minha dica, então? Se você se sente fraca, provavelmente você está com algum problema de saúde, então você precisa ir ao médico fazer os exames. Tá tudo certo? Muito provavelmente seja um problema mais emocional, mais de uma trava mesmo que você criou para poder desistir de emagrecer. Fica a minha dica aqui, tá bom? Uma menina colocou assim, ó: sou muito ansiosa, não consigo me controlar. Sempre acabo comendo muito. O que eu faço? Gente, a ansiedade acho que é uma das coisas assim, que eu mais ouço as pessoas dizerem. Eu engordei porque eu sou ansiosa, eu desisti porque eu sou muito ansiosa, eu não consigo mudar a minha vida porque eu sou muito ansiosa. Ou seja, você está criando um padrão em cima da ansiedade também. A ansiedade, muita gente tem confundido ansiedade com outras coisas. Por quê? A ansiedade ela tem alguns sintomas bem característicos. Por exemplo, a pessoa sente taquicardia, ou seja, o coração acelerado, a pessoa sente, às vezes, muita sudorese, as pessoas ficam com o corpo todo trêmulo. Isso é um sinal de ansiedade, tá? Mas hoje em dia as pessoas estão usando a ansiedade como desculpa. Nem sempre é ansiedade. Às vezes é só um padrão que você criou para ser acelerada. Você nem treina controlar a ansiedade e já acha que a ansiedade é a culpada de tudo que acontece na sua vida. Eu queria que você desse a chance para a sua vida para aprender a se controlar, a controlar a sua ansiedade. Dá para fazer isso? Tá. Como assim? Primeiro, para de falar que você é ansiosa. Começa a falar que você é tranquila. Eu sou tranquila, eu sou calma, eu consigo. E faz de verdade isso acontecer. Você vai perceber que muitas vezes você tem culpado a ansiedade e ela nem existe. Eu mesma criava essa situação. Lembra no começo dessa live que eu contei para você que eu criava aquele estresse, aquela correria? Era eu que criava. Então eu dizia que eu era ansiosa, eu dizia que eu era estressada. Mas na verdade a minha essência mesmo não era. Eu criei tudo aquilo em mim, ou a minha família, os hábitos da minha família. Percebe? Então, a partir do momento que eu assumo que eu tenho condições de controlar um pouco a minha vida, de controlar a minha emoção, de controlar a minha ansiedade, eu começo a criar um novo padrão. E hoje eu me considero uma pessoa mais calma, mais tranquila. E tenho crescido cada vez mais. Que tal você fazer o mesmo? Assume isso, você pode. Não coloca a culpa na ansiedade, não. Faz diferente. Pense, é a minha tranquilidade que vai me ajudar a emagrecer. Isso vai ajudar bastante. Rose, me sinto incapaz de assumir um trabalho. Acho que as pessoas vão me julgar. Incapaz porque não consigo emagrecer. Você pode me ajudar? Nossa, gente, essa foi forte, né? Ela está dizendo que ela se sente incapaz de assumir um trabalho, de trabalhar fora, numa profissão que ela tem aqui, porque ela acredita que as pessoas vão julgar ela por ela ser gordinha. Se ela não consegue administrar a vida dela, né, o peso, como que ela vai trabalhar e assumir esse cargo aqui que ela está comentando comigo? É forte isso, né? Alguém aqui já teve esse sentimento assim de se sentir incapaz porque não consegue emagrecer, se sente incapaz de realizar uma outra tarefa? É bem forte isso. Gente, aqui, quando a pessoa diz que ela se sente incapaz de assumir um trabalho porque ela acha que ela é incapaz de emagrecer, você pode perceber que isso aqui tem um fundo emocional muito forte, né? Na verdade, ela tá julgando o que a outra pessoa pensa a respeito dela. Ela acha que a pessoa está julgando ela por ser gordinha. Mas se você parar e pensar, o julgamento aqui não é da outra pessoa. Ela que está se julgando. Ela acha que ela é incapaz. Ela mesma já disse no começo: Rose, me sinto incapaz de assumir um trabalho. Eu acho que as pessoas vão me julgar. Tá percebendo? Ela já está se julgando. Ela já está, nem é se julgando, ela já está se condenando. Ela acha que ela é incapaz de emagrecer. Se ela é incapaz de emagrecer, ela é incapaz de trabalhar. Em alguma coisa ali que ela comentou. Tá percebendo? Não é a pessoa, não são as pessoas, é ela mesma. Então aqui, eu não posso falar o nome, né, da pessoa
eu acho que é legal deixar assim, mas não é as pessoas que estão te julgando, você está se julgando. Então, qual é a questão aqui? Você precisa primeira coisa, assumir a sua responsabilidade sobre a sua vida e parar de se julgar. Começar a acreditar que você é capaz. Como que você faz isso? Você determina pequenas mudanças no seu hábito alimentar, na sua rotina, na sua vida, e você começa a fazer essas mudanças. Porque daí você vai se sentir segura. Se você conseguir fazer uma coisa, você fica forte, você fica mais firme, mais segura. E aí você vence essa limitação que você tem. E aí você passa para a segunda. E aí você faz. Pode ser coisas bem simples, tá? Por exemplo, tomar água. Rose, mas tu sempre dá o exemplo da água. Gente, a água é uma coisa tão simples e muita gente não consegue. Então, se você assumir que vai mudar e começar a mudar de verdade e fazer isso virar realidade, você fica forte, você fica capaz. Aí você faz a caminhada. A mesma coisa, você começa a caminhar e começa a se sentir capaz. Quando você perceber, você vai estar parando de se julgar incapaz e vai começar a mostrar para você, provar para você mesmo que você é capaz de mudar. Aí o que vai acontecer? Você vai ter segurança para ir pedir um emprego, por exemplo. Por quê? Porque você se sente capaz. E as outras pessoas só julgam você pela sua maneira de se julgar. Como assim? Se eu dizer para você que eu sou incapaz, você acredita que eu sou? Quando eu contei para vocês que eu era ansiosa, todo mundo acreditou, porque é a realidade. Mas quando eu digo para vocês, hoje eu sou uma mulher mais poderosa, mais segura, mais firme, você também acredita, porque eu dou o crédito para aquilo que eu faço. Então você precisa fazer isso. A partir do momento que você se sentir capaz de fazer pequenas mudanças, pequenas coisas, você também vai ser capaz de fazer os outros acreditar na sua capacidade. Eu garanto que isso que eu estou falando é verdade. Então começa com as pequenas coisas. E aí logo você vai arrumar o melhor emprego, aquele emprego que você realmente merece, porque você vai ter capacidade para desenvolver bem esse papel. Espero ter ajudado. Outra questão que me mandaram foi a seguinte: eu sempre desisto das dietas, sou fraca, não queria voltar a engordar, tudo de novo, mas fazer o quê? Eu não consigo. Gente, essa fala aqui é muito forte também. Eu não consigo, eu sempre desisto. Vocês estão percebendo o padrão? Eu não consigo, eu sempre desisto, acaba sempre se repetindo na vida das pessoas. Muitas pessoas que começam a emagrecer pensam assim: mas eu não consigo, eu vou tentar mais uma vez. Mas eu não consigo, é muito difícil. E aí o que acontece? Acaba sempre desistindo mesmo. E olha só, eu sempre desisto das dietas, eu sou fraca. Viu por que desiste? Porque a gente já começa a fazer uma dieta pensando que é uma dieta. E querendo ou não, todos nós temos na nossa mente um padrão que diz o seguinte: dieta é por um tempo. A gente pensa assim, a gente acredita que a gente vai fazer dieta por um tempo e depois a gente vai parar. Mas não é essa a proposta que eu trago aqui pra gente. A proposta que eu trago pra gente é uma vida diferente mesmo. É um hábito permanente de mudança. Ou seja, você vai criar um novo estilo de vida, onde você pode comer o que gosta. Percebe a diferença? Então, só de pensar assim, você já vai pensar que consegue. Então, se você sempre desiste de fazer dieta, a minha dica é: para de fazer dieta. Muda o estilo de vida. Vem para a Semana do Despertar. Eu vou te ensinar muito sobre isso. Beleza? O que mais, gente? Rose, minha família é toda de gordinhos. É genético. Não tem o que fazer, né? Olha só, gente. Olha a pergunta da minha aluna. Rose, minha família é toda de gordinhos. É genético. Não tem o que fazer, né? Olha só essa fala. Ela já está me garantindo que não tem nada para fazer. A família é toda gordinha, é genético e não tem o que fazer. O que dá para fazer na opinião de vocês que estão me assistindo? Alguém de vocês aqui já pensou assim? Eu sou gordinha porque é genético? Toda a minha família é gordinha e eu vou ser assim também? Gente, isso aqui é um pensamento muito enraizado na nossa mente. A gente acha que é mais fácil a gente dizer que é genética, que todo mundo da minha família é assim, então eu vou ser assim também. Isso não acontece só no emagrecimento, acontece em várias coisas. Todo mundo da minha família é igual, então eu vou ser igual também e assumir. Por quê? O caminho está pronto, é mais fácil dizer isso, é mais fácil assumir que não tem jeito e pronto. Tá? Mas na verdade é que quando essa pessoa me diz isso, ela deixou uma duvidazinha.
Porque olha só o que ela falou, é genético, não tem mais jeito, né? Não tem o que fazer, né? Mas no fundo, ela tá querendo me dizer o quê? Rose, me ajuda, eu quero mudar essa coisa da minha família que todo mundo é gordinho. Eu quero fazer diferente. E aí é que tá, gente, quando eu tenho coragem de fazer diferente, eu posso ajudar toda a minha família. Olha que massa! Eu tenho vários relatos, vários, tá? De várias alunas minhas que começaram o programa de emagrecimento comigo. Elas emagreceram e elas ajudaram a família a emagrecer. Maridos que emagreceram 9, 10, tem até 14 quilos de maridos que emagreceram e eu nunca vi a pessoa. Por quê? Porque se uma pessoa da família muda o padrão e começa a fazer um novo caminho, ela leva junto toda a família. Isso está comprovado o quê? Que ela cria um novo ambiente. Então, gente, genética é 50%. Os outros 50% é contigo. E ainda esse 50% da genética, ainda tem alguns estudos que estão falando que a gente pode mudar algumas coisas também, tá? Mas mesmo assim, 50% ainda sobra para você fazer as mudanças que precisam ser feitas. E aí você vai mudar o rumo da sua vida. Você pode sim. Você pode emagrecer e você pode ajudar toda a sua família a emagrecer. Então vamos mudar isso? Vamos. Fazendo o quê? Acreditando que você pode. E começa a mudar hoje. Começa a fazer algumas mudanças hoje. Aí já vai dar uma grande diferença. Vamos para a última perguntinha então, gente, para a gente encerrar a nossa live de hoje, que eu tenho uns convites ainda para fazer para vocês. A última pergunta diz assim, ó. Como eu posso melhorar minha autoestima? Meu marido fica me dizendo que eu tô gorda. Como posso melhorar a minha autoestima? Meu marido fica me dizendo que eu tô gorda. Gente, quem aqui já passou alguma coisa desse tipo assim? É terrível, né? É terrível quando você ouve alguma pessoa falar alguma coisa que você não quer. E uma das coisas que as mulheres menos gostam de ouvir é dizer você tá gorda, você engordou. Nossa, como tu aumentou o peso, né? Isso é uma coisa que faz mal pra gente, né? Só que o que acontece? Pro meu marido falar que eu estou gorda e me ofender, eu preciso dar esse espaço para ele falar. Quando o marido chega a falar pra gente que a gente tá gordinha, a gente já cansou de falar. Vocês podem perceber? A gente fica falando o tempo todo. Ai, eu tô gorda, eu engordei, eu não consigo, eu sou... Sabe? E aí o que acontece? O marido se vê no direito de falar também, porque eu falo tanto isso que é normal, parece que é normal. Então ele fala. E aí, quando ele fala, eu fico chateada. E aí quando ele fala e eu fico chateada, a gente discute, a gente briga e aí vira um bolo de neve. Muitas pessoas têm me falado que isso acontece. Então, gente, a culpa não é do marido. Os maridos estão todos salvos aqui. Como assim? A culpa não é do marido. O marido ele fala porque a gente deu essa liberdade para ele falar. Você tem falado muito antes dele. Então, eu acredito muito que se você quer melhorar a sua autoestima, o primeiro ponto é você falar coisas boas para você. Você precisa repetir todos os dias que você está bem, que você está feliz, que você tá magra. Rose, mas eu estou gordinha. Mas você não precisa ficar falando toda hora. Fala diferente, fala, nossa, hoje eu consegui, nossa, que legal, hoje eu consegui caminhar, nossa, que legal, hoje eu consegui me alimentar melhor. Começa a valorizar aquilo que você já faz, aquilo que você consegue, porque aí isso vai dar um salto na sua vida. Você gera um outro padrão. Você para de reclamar, para de falar que está gordinha, de repetir e reforçar isso, e você começa a criar uma nova vida, uma nova visão. E aí se você fala o tempo todo, eu tô feliz, eu tô muito bem, eu sou poderosa, eu sou magra, o que o marido vai ouvir? Você falando essas verdades? Se ele ouvir isso, ele vai ter coragem de falar o contrário? Não. A não ser que ele queira te magoar muito, mas ele não vai falar. Então, se você quer mudar o que os outros falam de você, muda primeiro o que você fala de você. Começa a falar que você é uma mulher poderosa, que você é uma mulher de verdade que quer viver melhor, que quer criar uma nova vida. Começa a confiar em você. Esse é o primeiro ponto para melhorar a autoestima. A autoestima é aquilo que é a sua estima, é como você se vê, como você se sente. Começa a cultivar isso e vai colocando em prática as pequenas mudanças. E aí o que vai acontecer? A cada dia você vai se sentir melhor, a sua autoestima vai estar elevada e você vai começar a falar sobre isso. E aí o que vai acontecer com a família, os maridos e os amigos? Vão repetir isso. Uau, como você está bem, como você está magra. E quando alguém falar isso para você, nossa, que bonita que você está, não fala que não. Porque a gente às vezes barra os elogios. A pessoa chega e te diz, nossa, que bonita que você tá. E você diz o quê? Ah, não, mas eu não fiz o cabelo. Ah, não, mas eu...
Ah, não, mas eu essa semana fiz tudo errado. Olha, você barrou o elogio. Faz diferente. Agradece. Muito obrigada. Realmente, eu estou muito bem. Viu? Aí você começa a criar esse padrão de comportamento de uma mulher poderosa que realmente emagrece, que realmente realiza sonhos, que realmente faz o que tem que fazer, tá bom? Gente, tem mais algumas perguntas, mas nós vamos deixar para a semana que vem. E voltando então na primeira pergunta que ela me mandou, que é como começar a emagrecer, eu convidei ela ali a vir participar da Semana do Despertar. Então, todos vocês que estão aqui me assistindo agora são minhas convidadas especiais. Para você que vai assistir no gravado também, vem participar da Semana do Despertar. Vai ser de 10 a 13 de fevereiro agora. Para você participar, você tem que fazer a inscrição. Você pode ir agora mesmo aqui na minha bio no Instagram. Entra lá no link, faz a inscrição. E quem está no Facebook, entra aqui na descrição mesmo da live, já vou deixar o link. Você entra aqui, faz a sua inscrição para a Semana do Despertar. Essa vai ser uma semana divisora de águas para você. Vai ser o seu ponto para começar a despertar, para emagrecer esse ano ainda. Sabe, nós vamos construir uma realidade completamente diferente em 2020. Eu quero muitas mulheres magras esse ano, muitas mulheres atingindo seus objetivos, se sentindo mais bonita, com autoestima elevada. Faz a sua inscrição, vem participar com a gente. Vai ser uma semana, você vai tirar 1 horinha por dia para saber um pouco mais sobre emagrecimento, técnicas mesmo que nós vamos aplicar, que já vai começar a emagrecer, que vai te ajudar a começar. Voltando a repetir, 100% online, ou seja, você vai fazer aí de casa e é de graça. Uma semana com aulas totalmente de graça. Então vem participar comigo, convida suas amigas, convida todo mundo que você sabe que quer emagrecer. Quanto mais mulheres estiverem nessa comunidade, mais força nós vamos ter para juntas construir uma comunidade de mulheres magras, mulheres poderosas, que vamos nos ajudar umas às outras. Então convida todo mundo que você quiser, isso vai ajudar muito no nosso emagrecimento, porque quanto mais gente querendo mesmo que a gente, mais força a gente tem. E vocês também ajudam vocês mesmos, porque quando você convida uma amiga, às vezes ela está louca para participar de alguma coisa, mas ela não sabe, né? Não sabe como fazer, não sabe como começar. E quando você convida, você está dando uma luz para ela. E aí você também está assumindo uma responsabilidade. Opa, eu vou mudar a minha vida, porque eu vou junto com ela, tá? Convidem as amigas, venham participar da Semana do Despertar. Para participar, tem que fazer inscrição, tá? Não tem como fazer sem fazer a inscrição. Então entra lá, coloca os seus dados certinho, que daí a gente vai fazer uma semana incrível para a gente já começar a emagrecer agora em fevereiro, tá bom? O que mais que eu preciso falar, gente? Eu prometi que eu ia sortear um americano. Americano é um suporte para a gente colocar o prato, né? Para almoçar, para jantar. Eu desenvolvi um americano inteligente. Esse americano ajuda a gente a emagrecer, tá? Até eu vou sortear um aí na semana do despertar também para quem estiver participando. E no sorteio de ontem, a ideia era que a pessoa fizesse uma receita que eu postei, que era uma receita de biomassa, ontem até as 20 horas, que eu iria sortear. A vencedora do sorteio é a Cris Vieira. A Cris Vieira fez a receita, postou, me marcou e ganhou o despertar. Cris, depois a gente vê como que eu vou te entregar. Não sei se você vem aqui ou eu mando para você, tá bom? Gente, vamos encerrar então essa live de hoje. Eu acredito que a gente aprendeu muito aqui. O ponto mais importante que eu quero que você leve dessa live é você repensar o seu padrão de comportamento. Muitas pessoas têm o padrão de assistir uma live, de assistir uma aula e voltar à vida normal. Seguir como se nada tivesse acontecido. Isso é um padrão. A gente aprende, mas não põe em prática. Então, o meu convite para você que me assistiu aqui é: vamos mudar esse padrão? Vamos começar a fazer diferente? Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu hoje? E o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a regra dos 10%. E a gente aprendeu que a gente precisa mudar o padrão para poder ter uma outra coisa que a gente quer. Para você emagrecer, você precisa mudar o padrão de pensamento, o padrão de comportamento. E aí você muda o padrão de emagrecimento. Você vai emagrecer uma vez só e vai ficar magra, permanecer magra, se você mudar o seu padrão. Combinado, então? Então, a partir de agora, você deve fazer o quê? Mudar esse comportamento. Esse de deixar para depois. Vamos começar hoje. E a regra dos 10% é você, uma refeição por semana, você comer alguma coisa que você gosta. Qualquer coisa. Isso vai te dar liberdade para você emagrecer comendo aquilo que você gosta.
que é uma das coisas que eu mais venho falando aqui, que é muito importante você ser fiel à sua mudança, ao seu comportamento, à sua saúde. E vamos combinar, né? É muito bom ser saudável, é muito bom ter um corpo magro, mas é muito bom também a gente ser feliz, comendo, sem culpa, sem problemas. E a gente pode fazer isso. Você pode, eu posso, todo mundo pode, tá bom? Combinado então? Gente, vou reforçar então. Quem puder compartilhar essa live aqui no Instagram, só clica ali no aviãozinho, marca suas amigas aí para assistirem a live comigo. Convidem, compartilhem, me ajudem a levar mais conhecimento e participem da Semana do Despertar. Faz a inscrição agora, tá bom? Grande abraço, espero vocês segunda-feira que vem, às 7 da manhã.